Oi! Hoje é a resenha do conto José Matias, escrito por Essa de Queiroz, aqui no seu livro Civilização e Outros Contos, no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Linda tarde, meu amigo. Estou esperando o enterro de José Matias, do José Matias de Albuquerque, sobrinho do Visconde de Garmilde. O meu amigo certamente o conheceu, um rapaz airoso, louro como uma espiga, com um bigode crespo de paladino, sobre uma boca indecisa de contemplativo, destro cavalheiro, de uma elegância sóbria e fina, e espírito curioso, muito afeiçoado às ideias gerais, tão penetrante que compreendeu a minha defesa da filosofia hegeliana. Esta imagem de José Matias data de 1865, porque a derradeira vez que o encontrei, uma tarde agreste de janeiro, metido no portal da rua de São Bento, tiritava dentro de uma quinzena cor-de-mel, ruída nos cotovelos, e cheirava abominavelmente a aguardente. Assim começa José Matias, escrito por Essa de Queiroz, que conta a história desse tal José Matias, um jovem, mas que no momento, aqui onde começa a história, está morto. E é o seu enterro, literalmente. Quem conta a história é um narrador que a gente não fica sabendo qual é o nome dele, e ele dialoga com uma outra pessoa, que a gente também não sabe quem se trata. Claro, nada disso importa quem narra a história, e sim quem é o protagonista, José Matias, um jovem que, lá nesse ano de 1865, tinha uma vizinha. Na verdade, ele tinha um casal de vizinhos, um senhor já na casa dos seus 70 anos e sua jovem esposa. Aconteceu que, ali diante da janela aberta, e ele também observando a janela aberta lá da sua vizinha, ele, José Matias, percebeu a beleza de Elisa Miranda, casada lá com um sessentão. Digamos que um amor ali surgiu entre os dois. Essa coisa de só ficarem se olhando pelas janelas. Vai que o destino fez com que este homem idoso, o vizinho, acabasse morrendo. Então Elisa ficou disponível na praça, principalmente ali para seu José Matias. E o que você acha que acontece então? Sendo ela agora uma viúva, ela pode muito bem ficar com um outro homem. Mas eu não vou dizer o que vai acontecer, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto, e algo que se pode ser dito logo de cara. Esse conto aqui do Essa de Queiroz é longo, para lá de 16 páginas. E como nessa edição aqui a gente tem umas letrinhas bem fininhas, a gente pode dizer que é um livro, um conto, uma história, talvez umas 30 páginas, numa diagramação um pouco mais normal. Eu estou dizendo isso porque eu quero enfatizar que essa história realmente ela é longa, ela é extensa, mas que no fundo toda a história não chega a ser um fiapo de história, mas é uma história simples, pequena, que podia ser muito bem resumida num texto bem menor. O narrador que a gente tem aqui, ele é muito falador, muito prolixo. Na verdade, isso tem um motivo, ele se denomina como um filósofo. Aliás, nesse texto que eu li para vocês ali no comecinho, ele cita uma de suas obras que ele estava escrevendo lá naquela época de 1865, quando ele conheceu o José Matias. E ao longo do texto, ele fica citando para esse outro cavalheiro que ele fica contando a história do falecido, muitas outras obras que ele publicou. E aqui já cabe um pequeno comentário, né? O Essa de Queiroz aqui, ele está tirando um sarro com essa história de filosofia. Por isso, esse narrador é um filósofo, na verdade é uma sátira, já que essa história aqui trata dos sentimentos humanos. E devido ao comportamento do José Matias ao longo de anos, de décadas, claro, esse filósofo vai comentar a respeito. E por tabela fica a graça aqui deste escritor português. Porque na verdade esse protagonista aqui, o José Matias, ele tem um comportamento meio estranho em relação à sua amada, a Elisa Miranda. Lembrando que ela correspondeu sim a ele, mas quando chega o derradeiro momento onde eles podem ficar juntos, afinal de contas, ela acabou de ficar viúva, ele toma uma atitude inusitada. Ele não quer ficar com ela.
isso não chega a ser um spoiler, porque na verdade é o estopim do começo de toda esta narrativa. Aliás, frisando de novo, como o texto é muito longo, a gente demora a perceber qual é a da história, realmente o que se quer ser contado. Porque no comecinho ali, o narrador só fica dizendo sobre a vida pregressa do José Matias, e naquelas que a gente já percebe, tá, mas você está dizendo muita coisa sobre ele, mas cadê a história? A gente só percebe que sim, há uma história aqui a ser contada, uma narrativa, quando é citado pela primeira vez o nome da Elisa Miranda. E a gente fica sabendo, ah tá, isso aqui é uma história amorosa. E realmente, ao longo de todas décadas, a gente vê o desenrolar dessa paixão entre esses dois pombinhos. E claro, esse comportamento meio estranho do José Matias, que obviamente também o narrador da história fica se perguntando por que ele faz isso de sua vida, por que ele complica. E como a gente já percebeu ali no comecinho que eu contei para vocês também, o final dele não foi lá muito agradável. Ou seja, ele pastou bastante, mas como ele pastou e por que ele pastou, tem as respostas no texto, sim e também não. Afinal de contas, é uma sátira a textos filosóficos, reflexivos, para entender as razões e dos porquê das coisas que acontecem. Na verdade, a gente pode também encarar todo esse conto aqui do Eça de Queiroz como um grande de um novelão, e aqueles novelão bem dramático, que as coisas parece que vão se acertar, mas não, o destino acaba desviando as coisas. Aliás, dizer que é o destino que desvia os acontecimentos não é verdade. Na verdade, é a teimosia ali do protagonista, o José Matias, e um pouquinho também da Elisa Miranda. Aquela coisa de amores impossíveis. E depois que você chega ao final do texto, você vê quanta coisa aconteceu na relação desses dois, e você fica pensando, tá, realmente o texto até pode ser longo, porque realmente muita coisa acontece, mas do mesmo modo dá pra gente cutucar. O texto podia ser simplificado, o narrador podia ser menos prolixo, facilitaria muito as coisas, embora, claro, o texto do Eça de Queiroz é muito saboroso, a gente vai pegando gosto pela história, depois que a gente entende realmente do que se trata, da dificuldade desse amor entre esse casal. Realmente é daqueles textos que a gente precisa ler para realmente ter uma opinião a respeito dele, mesmo que a história seja interessante, mas o que importa aqui é o fluxo dessa narrativa, se você vai gostar ou não desse ritmo imposto pelo Eça de Queiroz. Pode ser que sim, pode ser que não, depende do leitor. Mas de novo a gente tem aqui outra história do autor português que trata sim do relacionamento entre casais, entre homens e mulheres, e como funciona a sociedade. Como tudo pode parecer certo, como tudo pode parecer errado. Enfim, para José Matias de Eça de Queiroz, eu atribuo 4 asteriscos. Bom, é isso. Até semana que vem, na sexta-feira, com a penúltima história aqui de Civilização e Outros Contos. E, excepcionalmente, no dia seguinte, no sábado, faremos a leitura do último conto aqui do livro Civilização e Outros Contos, para fechar mais um livro aqui no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Vocês estão reparando que alguns livros eu estou terminando bem rapidinho aqui nesta semana, justamente porque estamos entrando no mês do terror, em outubro. E falando nisso, amanhã já tem resenha nova da coleção da Folha Inglês com clássicos da literatura, e dessa vez com texto de H.P. Lovecraft, que obviamente será um texto bem tenso, com muito suspense, dessa vez com a história A Cor Vinda do Espaço. Claro, tudo isso aqui no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Enquanto essas 2 resenhas novas não chegam, eu deixo aqui do lado dicas de outras também aqui do projeto. E até mais!